processo criminal de calúnia que o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart está movendo contra mim, que ele deu entrada nesse processo no dia 9 de junho de 2022, simplesmente 2 anos e meio depois de eu ter postado o famoso vídeo. Então, sumiu. Eu fui a Carapicuíba, ao Fórum Criminal de Carapicuíba, como eu te disse outro dia, e o processo sumiu. E some o processo bem no momento em que eu tenho que fazer a minha defesa. Mas não tem problema, porque eu mandei a minha defesa para a 15ª Vara Criminal em Brasília e já recebi a resposta de que foi juntada aos autos. Vamos ver. Juntada aos autos, eu não sei como, né? Se o processo sumiu, mas é o que consta da resposta que eu recebi da 15ª Vara Criminal de Brasília. Agora, a pergunta é: como que se chega ao momento onde você denuncia um crime de 1,2 trilhão e como resposta a isso, você é processado criminalmente? Aonde que existe, aonde que está a ligação entre essas duas coisas? Não é difícil. Olha só, nós estamos falando de geração a partir do nada de 1,2 trilhão, que privilegia única e exclusivamente o setor sucroalcooleiro. O setor sucroalcooleiro tem a maior bancada no Congresso Nacional. E, com isso, eles conseguiram passar uma lei, através do então deputado federal Evandro Gussi, que foi o deputado de um só mandato, uma lei que cria um programa de governo, o RenovaBio, que gera falsos créditos de carbono. Isso em cima do mito do verde, que nós já falamos sobre o mito do verde. Eu já falei para você que o etanol, no ciclo completo dele, ele produz muito mais gases de efeito estufa do que a gasolina ou o óleo diesel. Mas existe uma máquina super bem oleada aí que garante que você continue a abastecer o teu carro com etanol porque você acha que o etanol é verde. É uma maquinação isso, é uma orquestração que entra o Congresso Nacional, que entram os bancos, que entra a B3, que entra a ANP, MME, a Embrapa, a EPE, a Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, chega um momento que você vai pensar, essa mulher é louca, né? Ela está falando sobre teorias de conspiração, isso é uma teoria de conspiração. E o que eu resolvi fazer? Essa semana que eu ia falar para você sobre o mercado, ao invés de falar sobre o mercado, eu vou te dar o contexto do que é um crédito de carbono. Porque quando você ouve que um crédito de carbono refere-se a 1 tonelada de CO2 removido da atmosfera ou não emitido, é um pedaço de informação que você tem. Ele não tem contexto. Ele não significa muito para você. Você não consegue ver o absurdo, a falsidade do que é um CBio, quando você tem só esse pedacinho de informação. Mas eu vou te contar, eu vou te contextualizar o crédito de carbono, de modo que ao final dessa semana você vai ficar tão indignado quanto eu com relação à falsidade do CBio e a essa orquestração, a essa associação criminosa que envolve esses poderosos. Não perca!